Este é o livro Sem Saída, um Mistério, de Riley Page, livro 13, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. Morgan Farrell não tinha ideia de onde estava ou de onde acabara de vir. Ela sentia como se estivesse saindo de um nevoeiro profundo e espesso. Algo ou alguém estava bem ali na frente dela. Ela se inclinou para a frente e viu o rosto de uma mulher olhando para ela. A mulher parecia tão perdida e confusa quanto Morgan. « Quem é você? » perguntou a mulher. O rosto murmurou as palavras em uníssono com ela, e então Morgan percebeu. Meu reflexo. Estava olhando para o próprio rosto em um espelho. Ela se sentiu estúpida por não se reconhecer imediatamente, mas não completamente surpresa. Meu reflexo. Ela sabia que estava olhando para o próprio rosto no espelho, mas parecia estar olhando uma estranha. Esse era o rosto que ela sempre tivera, o rosto que as pessoas descreviam como elegante e bonito. Agora lhe parecia artificial. O rosto no espelho não parecia muito vivo. Por alguns instantes, Morgan se perguntou se havia morrido, mas podia sentir sua respiração ligeiramente irregular. Sentiu seu coração batendo um pouco rápido. Não, ela não estava morta, mas parecia estar perdida. Tentou raciocinar. Onde estou? O que estava fazendo antes de chegar aqui? Por estranho que parecesse, era um problema familiar. Essa não era a primeira vez que se encontrava em alguma parte da enorme casa sem saber como tinha chegado lá. Seus ataques de sonambulismo eram causados pelos múltiplos tranquilizantes prescritos pelo médico, além de muito uísque. Morgan só sabia de uma coisa. Era melhor que Andrew não a visse como estava naquele momento. Não tinha maquiagem e seu cabelo estava desalinhado. Ergueu a mão para retirar uma mecha de cabelo da testa e então viu. Minha mão. Está vermelha. Está coberta de sangue. Observou o espanto no rosto refletido. Depois levantou a outra mão. Também estava vermelha com sangue. Com um tremor de repulsa, impulsivamente enxugou as mãos na frente de sua roupa. Então seu horror aumentou. Tinha acabado de espalhar sangue em sua camisola de seda extremamente cara. Andrew ficaria furioso se descobrisse. Mas como iria se limpar? Olhou ao redor, então apressadamente pegou uma toalha de mão pendurada ao lado do espelho. Enquanto tentava limpar as mãos, viu o monograma. AF. Essa era a toalha do marido. Fez um esforço para se concentrar no que a rodeava. As toalhas com monograma, as paredes cintilantes douradas. Ela estava no banheiro do marido. Morgan suspirou com desespero. Suas andanças noturnas já antes a tinham levado ao quarto do marido. Quando o acordava, ficava sempre furioso com ela por violar sua privacidade. E agora percorrera o quarto até o banheiro adjacente. Estremeceu. Os castigos do marido sempre eram cruéis. O que ele vai fazer comigo dessa vez? Pensou. Morgan sacudiu a cabeça tentando se libertar da névoa mental. Sua cabeça estava doendo e sentiu náuseas. Obviamente tinha bebido muito e tomado muitos tranquilizantes. E agora não só tinha sujado de sangue uma das preciosas toalhas de Andrew, como viu que tinha deixado impressões em todo o balcão do banheiro branco. Havia até sangue no chão de mármore. De onde veio todo esse sangue? Perguntou a si mesma. Uma possibilidade estranha lhe ocorreu. Eu tentei me matar? Não se lembrava de fazer isso, mas parecia possível. Pensara em suicídio mais de uma vez desde que se casara com Andrew. E se alguma vez morresse por sua própria mão, não seria a primeira a fazê-lo naquela casa. Mimi, a esposa de Andrew antes de Morgan, havia cometido suicídio. E também seu filho Kirk, em novembro passado. Quase sorriu com amarga ironia. Terei tentado continuar a tradição da família? Deu um passo para trás para se ver melhor a si mesma. Todo esse sangue, mas não parecia estar ferida em lugar algum. Então, de onde viera o sangue?
Ela se virou e viu que a porta que dava para o quarto de Andrew estava aberta. Ele está lá? Perguntou-se. Não acordara com o sucedido? Ficou mais tranquila com essa possibilidade. Se ele estivesse dormindo tão profundamente, talvez ela pudesse fugir, sem que ele percebesse a sua presença. Mas então sufocou um gemido quando percebeu que não ia ser tão fácil. Ainda tinha que limpar todo aquele sangue. Se Andrew entrasse em seu banheiro e encontrasse aquela bagunça terrível, é claro que ele saberia que ela era de alguma forma culpada. Sempre era culpada de tudo na opinião dele. Com o pânico aumentando, começou a limpar o balcão com a toalha. Mas isso não resultou. Tudo o que estava fazendo era espalhar o sangue por todo o lado. Precisava de água para limpar as coisas. Quase ligou a torneira, quando percebeu que o som de água corrente certamente acordaria Andrew. Pensou que talvez pudesse fechar a porta do banheiro suavemente e ligar a água o mais silenciosamente possível. Ela se arrastou na ponta dos pés pelo enorme banheiro em direção à porta. Quando chegou lá, cautelosamente espreitou para o quarto e ficou surpresa com o que viu. As luzes estavam baixas, mas não havia dúvida de que Andrew estava deitado na cama. Estava coberto de sangue. Os lençóis estavam cobertos de sangue. Havia até sangue no chão. Morgan correu para a cama. Os olhos do marido estavam abertos com uma expressão de terror imóvel. Ele está morto, percebeu. Ela não tinha morrido, mas Andrew tinha. Ele tinha cometido suicídio? Não, isso era impossível. Andrew não tinha nada além de desprezo por pessoas que tiravam suas próprias vidas, incluindo sua esposa e filho. Pessoas não sérias, costumava ele dizer sobre elas. E Andrew sempre se orgulhara de ser uma pessoa séria, e sempre levantar essa questão com Morgan: você é uma pessoa séria? Ao olhar mais atentamente, pode ver que Andrew tinha sangrado de muitas feridas diferentes por todo o corpo, e aninhada entre os lençóis encharcados de sangue ao lado de seu corpo, viu uma grande faca de cozinha. Quem poderia ter feito isso? Morgan se perguntou. Então, uma estranha e eufórica calma se abateu sobre ela quando percebeu. Eu finalmente fiz isso. Eu o matei. Ela fizera isso em seus sonhos muitas vezes, e agora, finalmente, ela o fizera de verdade. Sorriu e disse em voz alta para o cadáver: quem é uma pessoa séria agora? Mas ela sabia que não devia aproveitar essa sensação calorosa e agradável. Assassinato era assassinato, e ela sabia que tinha que aceitar as consequências. Mas em vez de medo ou culpa, sentiu uma profunda satisfação. Ele era um homem horrível e estava morto. O que quer que tivesse acontecido, valera a pena. Pegou no telefone ao lado de sua cama com a mão pegajosa e quase discou o 112 antes de pensar. Não. A outra pessoa a quem quero contar primeiro. Era uma mulher gentil que demonstrara preocupação com seu bem-estar há algum tempo. Antes de fazer qualquer outra coisa, precisava ligar para aquela mulher e dizer-lhe que não precisava mais se preocupar com a Morgan. Finalmente, tudo estava bem. Capítulo 1. Riley notou que Jill estava se contraindo um pouco em seu sono. A garota de 14 anos estava no assento ao lado, com a cabeça apoiada no ombro de Riley. O avião já estava no ar há cerca de 3 horas e demoraria mais algumas horas até que pousássemos em Phoenix. Ela está sonhando? Riley se perguntou. Se assim fosse, Riley esperava que os sonhos não fossem ruins. Jill vivera experiências horríveis durante sua curta vida e ainda tinha muitos pesadelos. Parecia especialmente ansiosa desde que a carta dos serviços sociais de Phoenix tinha chegado, informando que o pai de Jill queria sua filha de volta. Agora estavam indo para Phoenix para uma audiência que resolveria o assunto de uma vez por todas. Riley não podia deixar de se preocupar também. O que seria de Jill se o juiz não permitisse que ela ficasse com Riley? A assistente social dissera que não esperava que isso acontecesse. Mas, e se ela estivesse errada? Riley se perguntou.
Todo o corpo de Jilly começou a se contrair mais agudamente. Começou a gemer baixinho. Riley a sacudiu suavemente e disse: "Acorde, querida, você está tendo um pesadelo." Jilly se sentou direita e olhou em frente por um momento. Então começou a chorar. Riley colocou o braço em volta de Jilly e procurou em sua bolsa por um lenço de papel. Perguntou: "O que é isso? Com o que você estava sonhando?" Jilly soluçou por alguns instantes. Então disse: "Não foi nada, não se preocupe." Riley suspirou. Ela sabia que Jilly guardava segredos sobre os quais não gostava de falar. Acariciou o cabelo escuro da menina e disse: "Você pode me dizer tudo, Jilly. Você sabe disso." Jilly enxugou os olhos e assoou o nariz. Finalmente disse: "Estava sonhando com algo que realmente aconteceu, alguns anos atrás. Meu pai estava bêbado e estava me culpando como sempre, por minha mãe ir embora, por ele não conseguir manter um emprego, por tudo. Ele me disse que me queria fora de sua vida. Ele me arrastou pelo braço para um armário e me jogou para dentro e trancou a porta e..." Jilly ficou em silêncio e fechou os olhos. "Por favor, me diga", disse Riley. Jilly se sacudiu um pouco e disse: "Eu estava com medo de gritar no início porque achei que ele me arrastaria de volta e me batia. Ele apenas me deixou lá, como se tivesse esquecido de mim. E depois..." Jilly reprimiu um soluço. "Eu não sei quantas horas se passaram, mas tudo ficou bem silencioso. Pensei que talvez ele tivesse acabado por desmaiar ou ido para a cama ou algo assim. Mas ficou assim por muito, muito tempo, e tudo ficou tão silencioso. Finalmente percebi que ele devia ter saído de casa. Ele fazia isso às vezes, desaparecia durante dias, e eu nunca sabia quando ele voltava ou se voltava." Riley estremeceu quando tentou imaginar o horror da pobre garota. Jilly continuou: "Finalmente comecei a gritar e bater na porta, mas é claro que ninguém podia me ouvir e eu não consegui sair. Estava sozinha naquele armário por... eu ainda não sei quanto tempo. Vários dias, provavelmente. Eu não tinha nada para comer e não conseguia dormir. Estava com muita fome e medo. Tive que fazer minhas necessidades ali e depois tive que limpar isso. Comecei a ver e ouvir coisas estranhas no escuro. Acho que devem ter sido alucinações. Acho que meio que perdi a cabeça." "Não admira", pensou Riley com horror. Jilly disse: "Quando ouvi ruídos na casa de novo, pensei que talvez estivesse apenas ouvindo coisas. Eu gritei e papai veio até o armário e o destrancou. Ele estava completamente sóbrio naquele momento e pareceu surpreso em me ver. 'Como você ficou aí?' disse ele. Ficou aborrecido por me ter metido naquela bagunça e me tratou bem por um tempo depois disso." A voz de Jilly era quase sussurro e acrescentou: "Você acha que ele vai ficar com a minha custódia?" Riley engoliu um nó de ansiedade. Ela deveria compartilhar seus próprios medos com a garota que ela ainda esperava adotar como sua própria filha? Não conseguia fazer isso. Em vez disso, disse: "Tenho certeza que não vai." "É melhor que não", disse Jilly, "porque se isso acontecer, eu vou fugir para sempre. Ninguém nunca vai me encontrar." Riley sentiu um arrepio profundo quando percebeu. Ela está falando a sério. Jilly tinha um histórico de fugir de lugares de que não gostava. Riley lembrou muito bem como fora seu primeiro encontro com Jilly. Riley estava trabalhando em um caso envolvendo prostitutas mortas em Phoenix e encontrou Jilly na cabine de um caminhão em um estacionamento onde prostitutas trabalhavam. Jilly decidira se tornar uma prostituta e vender seu corpo para o dono do caminhão. Será que ela faria algo tão desesperado de novo? Riley se perguntou. Riley ficou horrorizada com a ideia. Enquanto isso, Jilly se acalmara e voltara a adormecer. Riley aninhou a cabeça da menina contra seu ombro novamente. Tentou parar de se preocupar com a data da próxima audiência, mas não conseguia se livrar do medo de perder Jilly. Será que Jilly sobreviveria se isso acontecesse? E se ela sobrevivesse, que tipo de vida teria? Quando o avião aterrou,
4 pessoas esperavam para cumprimentar Riley e Gilly. Uma era um rosto familiar, Brenda Fitch, a assistente social que colocara Gilly ao cuidado de Riley. Brenda era uma mulher esbelta e nervosa, com um sorriso caloroso e carinhoso. Riley não reconheceu as outras 3 pessoas. Brenda abraçou Riley e Gilly e fez apresentações, começando com um casal de meia-idade, ambos fortes e sorridentes. Brenda disse: Riley, penso que não conheça Bonnie e Arnold Flaxman. Eles foram os pais adotivos de Gilly por um curto período depois que você a resgatou. Riley assentiu, lembrando como Gilly fugira do casal bem-intencionado. Gilly estava determinada a viver somente com Riley. Riley esperava que os Flaxman não tivessem ressentimentos, mas pareciam gentis e acolhedores. Brenda então apresentou Riley a um homem alto com uma cabeça longa e de formato estranho, e um sorriso um tanto vazio. Brenda disse: Este é Delbert Call, nosso advogado. Vamos lá. Vamos a algum lugar onde nos possamos sentar e conversar. O grupo dirigiu-se então até o café mais próximo. Os adultos tomaram café e Gilly pediu um refrigerante. Quando todos se sentaram, Riley lembrou que o irmão de Bonnie Flaxman era Garrett Holbrook, um agente do FBI em Phoenix. Riley perguntou: Como está Garrett? Bonnie encolheu os ombros e sorriu. Ah, Garrett é Garrett. Riley assentiu. Ela se lembrou do agente como um homem bastante taciturno, com um comportamento frio. Mas, nessa altura, estava investigando o assassinato da meia-irmã de Garrett. Ele ficara grato quando ela resolveu o crime e ajudou a colocar Gilly em uma casa de acolhimento com os Flaxman. Riley sabia que ele era um bom homem, apesar de aparentar frieza. Brenda disse a Riley: Fico feliz que você e Gilly tenham chegado aqui em tão pouco tempo. Eu realmente esperava que estivéssemos finalizando a adoção até agora, mas como escrevi para você em minha carta, nos deparamos com um problema. O pai de Gilly afirma que tomou a decisão de desistir de Gilly sob coação. Não só está contestando a adoção, como está ameaçando acusá-la de sequestro, e a mim como cúmplice. Examinando alguns documentos legais, Delbert Call acrescentou: O caso dele é bem frágil, mas não se preocupe com isso. Tenho a certeza de que podemos resolver tudo isso amanhã. De alguma forma, o sorriso de Call não era muito reconfortante para Riley. Havia algo fraco e incerto nele. Deu por si a pensar como ele havia sido designado para o caso. Riley notou que Brenda e Call pareciam ter um relacionamento fácil. Não pareciam ser um casal romântico, mas antes bons amigos. Talvez tivesse sido por isso que Brenda o contratara. Não necessariamente uma boa razão, pensou Riley. Quem é o juiz? Riley perguntou. O sorriso de Call desapareceu um pouco quando disse: Owen Heller. Não seria exatamente a minha primeira escolha, mas foi o melhor que conseguimos, dadas as circunstâncias. Riley reprimiu um suspiro. Ela estava se sentindo cada vez menos segura. Esperava que Gilly não estivesse sentindo o mesmo. Call então discutiu o que o grupo deveria esperar na audiência. Bonnie e Arnold Flaxman iam testemunhar sobre sua própria experiência com Gilly. Eles enfatizariam a necessidade da garota ter um ambiente doméstico estável, que não poderia ter com o pai. Call disse que gostaria que o irmão mais velho de Gilly testemunhasse, mas ele havia desaparecido há muito tempo e Call não conseguiu localizá-lo. Riley deveria testemunhar sobre o tipo de vida que ofereceu a Gilly. Viera para Phoenix armada com todo o tipo de documentação para basear suas reivindicações, incluindo informações financeiras. Call bateu com o lápis na mesa e acrescentou: Agora, Gilly, você não precisa testemunhar. Gilly interrompeu: Eu quero. Eu vou. Call pareceu um pouco surpreso com a nota de determinação na voz de Gilly. Riley desejou que o advogado parecesse tão determinado quanto Gilly. Bem, disse Call, vamos considerar isso resolvido.
Quando a reunião terminou, Brenda, Cal e os Flaxman foram embora juntos. Riley e Gilly alugaram um carro e depois foram para um hotel próximo onde fizeram o check-in. Assim que se acomodaram no quarto de hotel, Riley e Gilly pediram uma pizza. A TV passava um filme que elas já tinham visto e não prestaram muita atenção. Para alívio de Riley, Gilly não parecia nem um pouco ansiosa agora. Conversaram agradavelmente sobre pequenas coisas, como o próximo ano letivo de Gilly, roupas e sapatos e celebridades nas notícias. Riley achava difícil acreditar que Gilly estava em sua vida há tão pouco tempo. As coisas pareciam tão naturais e fáceis entre elas. Como se sempre tivesse sido minha filha, pensou Riley. Percebeu que era exatamente como se sentia, mas isso provocou uma renovada explosão de ansiedade. Terminaria tudo amanhã? Riley não conseguia pensar em como isso seria. Elas estavam quase terminando sua pizza quando foram interrompidas por um toque alto do laptop de Riley. « Oh, deve ser Abril, disse Gilly. Ela prometeu que falaríamos. Riley sorriu e deixou Gilly atender a ligação de sua filha mais velha. Riley ouvia as duas garotas conversando como irmãs em que se tinham transformado. Quando as garotas terminaram de falar, Riley falou com April enquanto Gilly se sentou na cama para assistir TV. O rosto de April parecia sério e preocupado. Ela perguntou: Como estão as coisas para amanhã, mamãe? Olhando por toda a sala, Riley viu que Gilly se interessara pelo filme novamente. Riley não achava que ela estava ouvindo o que ela e April estavam falando, mas queria ter cuidado. Vamos ver, disse Riley. April falou em voz baixa para que Gilly não pudesse ouvir. Você parece preocupado, mamãe. Estou sim, disse Riley, falando em voz baixa. Você vai conseguir, mamãe. Eu sei que você consegue. Riley engoliu em seco. Espero que sim, disse ela. Ainda falando baixinho, a voz de April tremia de emoção. Nós não podemos perdê-la, mamãe. Ela não pode voltar a esse tipo de vida. Eu sei, disse Riley. Não se preocupe. Riley e April se entreolharam em silêncio por alguns instantes. De repente, Riley sentiu-se profundamente comovida com a maturidade que sua filha de 15 anos demonstrava naquele momento. Ela está realmente crescendo, Riley pensou orgulhosamente. April finalmente disse: Bem, eu vou deixar você ir. Ligue para mim assim que souber de alguma coisa. Eu vou fazer isso, disse Riley. Ela terminou a videochamada e voltou a se sentar na cama com Gilly. O filme estava terminando quando o telefone tocou. Riley sentiu outra onda de preocupação. Ultimamente, os telefonemas não traziam boas notícias. Pegou no telefone e ouviu a voz de uma mulher. Agente Page, estou ligando da central telefônica de Quântico. Recebemos uma ligação de uma mulher em Atlanta. E... Bem, não sei como lidar com isso, mas ela quer falar diretamente com você. Atlanta? Riley perguntou. Quem é? O nome dela é Morgan Farrell. Riley sentiu um calafrio de alarme. Ela se lembrou da mulher de um caso em que trabalhara em fevereiro. O marido rico de Morgan, Andrew, havia sido suspeito em um caso de assassinato. Riley e seu parceiro, Bill Jeffries, entrevistaram Andrew Farrell em casa e determinaram que ele não era o assassino que estavam procurando. No entanto, Riley tinha visto sinais de que o homem estava abusando de sua esposa. Ela silenciosamente havia deixado para Morgan um cartão do FBI, mas nunca lhe tinha ligado. Eu acho que ela finalmente quer ajuda, Riley pensou, imaginando a mulher magra, elegante, mas tímida que tinha visto na mansão de Andrew Farrell. Mas Riley se perguntou, o que poderia ela fazer por alguém em suas atuais circunstâncias? Na verdade, a última coisa no mundo que Riley precisava agora era outro problema para resolver. A operadora perguntou, você quer que eu faça a ligação? Riley hesitou por um segundo e disse, sim, por favor. Em um momento ouviu o som da voz de uma mulher. Olá, estou falando com a agente especial Riley Page? Agora ocorria-lhe.
Ela não conseguia se lembrar de Morgan ter dito uma única palavra enquanto lá estiver Saá. Parecia muito apavorada com o marido para falar, mas agora não parecia aterrorizada. Na verdade, parecia bastante feliz. Será apenas um telefonema de circunstância? Riley se perguntou. Sim, fala Riley Page, disse ela. Bem, eu apenas pensei que lhe devia um telefonema. Você foi muito gentil comigo naquele dia em que visitou nossa casa e me deixou seu cartão, e parecia estar preocupada comigo. Eu só queria que soubesse que já não precisa mais se preocupar comigo. Tudo vai ficar bem agora. Riley ficou aliviada por saber. Fico feliz em ouvir isso, disse ela. Você o deixou? Está se divorciando? Não, disse Morgan alegremente. Eu matei o filho da mãe. Capítulo 2. Riley sentou-se na cadeira mais próxima, sua mente cambaleando enquanto as palavras da mulher ecoavam na sua cabeça. Eu matei o filho da mãe. Morgan realmente disse isso? Então Morgan perguntou. Agente Page, ainda está aí? Ainda estou aqui, disse Riley. Conte-me o que aconteceu. Morgan ainda soava estranhamente calma. O problema é que não tenho a certeza. Tenho andado bastante dopada ultimamente e eu não lembro das coisas que faço, mas eu matei ele. Estou olhando para o corpo dele deitado na cama e tem ferimentos de faca e sangrou muito. Parece que o matei com uma faca de cozinha afiada. A faca está ao lado dele. Riley se esforçou para entender o que estava ouvindo. Ela se lembrava de como Morgan parecera doentiamente magra. Riley tinha certeza de que ela era anoréxica. Riley sabia melhor do que ninguém como era difícil esfaquear uma pessoa até a morte. Morgan seria fisicamente capaz de fazer uma coisa dessas? Ouviu Morgan suspirar. Peço desculpa por incomodar, mas sinceramente não sei o que fazer a seguir. Será que me poderia ajudar? Você contou a mais alguém? Chamou a polícia? Não. Riley gaguejou. Eu vou tratar disso. Oh, muito obrigada. Riley estava prestes a dizer a Morgan para ficar em linha enquanto ela fazia uma outra chamada a partir de seu celular. Mas Morgan desligou. Riley ficou olhando para o espaço por um momento. Ouviu Dilly perguntar. Mamãe, tem alguma coisa errada? Riley olhou e viu que Dilly parecia profundamente preocupada. Disse, nada para se preocupar, querida. Então ela pegou o celular e ligou para a polícia em Atlanta. O policial Jared Roll sentia-se entediado e inquieto no banco do passageiro ao lado do sargento Dylan Petrie. Era noite, e eles estavam patrulhando um dos bairros mais ricos de Atlanta, uma área onde raramente havia atividade criminosa. Hull era novo na polícia e estava ansioso por um pouco de ação. Hull tinha todo o respeito do mundo por seu parceiro e mentor afro-americano. O sargento Petrie estava na polícia há 20 anos ou mais e era um dos policiais mais experientes da região. Então, por que estamos nesse ritmo? Hull se perguntou. Como se em resposta à sua pergunta não verbalizada, uma voz feminina insinuou-se no rádio. 4 Frank 13. Ouve-me. Os sentidos de Hull se aguçaram ao ouvir a identificação de seu próprio veículo. Petrie respondeu. Ouvimos. Fale. A operadora hesitou, como se não acreditasse no que estava prestes a dizer. Então disse. Temos um possível 187 na casa dos Farrell. Vão para a cena. A boca de Hull se abriu e ele viu os olhos de Petrie se arregalarem de surpresa. Hull sabia que 187 era o código para um homicídio. Na casa de Andrew Farrell, Hull se perguntou. Não podia acreditar no que ouvia e Petrie parecia também surpreendido. Repita, disse Petrie. Um possível 187 na casa dos Farrell. Podem ir lá? Hull viu Petrie piscar os olhos com perplexidade. Sim, disse Petrie. Quem é o suspeito? A operadora hesitou novamente e depois disse. A senhora Farrell.
Petrie ofegou em voz alta e meneou a cabeça. Isso é uma piada? Perguntou. Não é brincadeira. Quem é o meu RP? Petrie perguntou. O que isso significa? Hull perguntou a si mesmo. Ah, sim. Isso significava. Quem denunciou o crime? A operadora respondeu. Um agente da UAC ligou de Phoenix, Arizona. Eu sei o quão estranho isso soa, mas... A operadora ficou em silêncio. Petrie disse. Código 3, resposta? Hull sabia que Petrie estava perguntando se usaria luzes intermitentes e uma sirene. A operadora perguntou. A que distância estão do local? Menos de 1 minuto, disse Petrie. Então é melhor não dar nas vistas. Isso tudo é... Sua voz se apagou novamente. Hull adivinhou que estava preocupada em não chamarem muita atenção. O melhor era manter a mídia de fora o máximo de tempo possível em relação ao que estivesse realmente acontecendo nesse bairro luxuoso e privilegiado. Finalmente a operadora disse. Verifiquem, ok? Certo, disse Petrie. Estamos a caminho. Petrie carregou no acelerador e percorreram a rua tranquila. Hull olhou espantado ao se aproximarem da mansão Farrell. Nunca tinha estado tão próximo do locale. A casa era enorme e parecia-lhe mais um country club do que a casa de alguém. O exterior estava cuidadosamente iluminado, para proteção, sem dúvida, mas também para mostrar seus arcos e colunas e grandes janelas. Petrie estacionou o carro em frente da casa e desligou o motor. Ele e Hull saíram e foram para a imensa entrada da frente. Petrie tocou a campainha. Depois de alguns momentos, um homem alto e magro abriu a porta. Hull deduziu pelo smoking que vestia e pela sua expressão austera que era o mordomo da família. Pareceu surpreso ao ver os 2 policiais e nem um pouco satisfeito. Posso perguntar sobre o que é tudo isso? Perguntou. O mordomo não parecia ter nenhuma ideia de que poderia haver problemas dentro daquela mansão. Petrie olhou para Hull, que percebeu o que seu mentor estava pensando. Apenas um falso alarme, provavelmente uma brincadeira. Petrie disse ao mordomo. Podemos falar com o Sr. Farrell, por favor? O mordomo sorriu de maneira arrogante. Receio que isso seja impossível, disse ele. O patrão está dormindo e eu tenho ordens muito rigorosas. Petrie interrompeu. Temos motivos para nos preocupar com sua segurança. As sobrancelhas do mordomo se ergueram. De verdade? Disse. Já que insistem, vou ver se está bem. Vou tentar não acordá-lo. Garanto-lhe que reclamaria de forma bastante vociferante. Petrie não pediu permissão para ele e Hull seguirem o mordomo até a casa. O lugar era vasto por dentro, com fileiras de colunas de mármore que conduziam a uma escada de carpetes vermelhos com corrimões curvos e elegantes. Hull achava cada vez mais difícil acreditar que alguém pudesse morar ali. Parecia mais um set de filmagem. Hull e Petrie seguiram o mordomo pelas escadas e atravessaram um corredor largo até um par de portas duplas. A suíte principal, disse o mordomo. Espere aqui um momento. O mordomo transpôs as portas. Então o ouviram soltar um grito de horror no interior. Hull e Petrie abriram as portas até uma sala de estar e de lá para um enorme quarto. O mordomo já tinha acendido as luzes. Os olhos de Hull quase doeram por um momento do brilho da enorme sala. Então, seus olhos viram uma cama coberta de dossel. Como tudo o mais na casa, também era enorme, como algo saído de um filme. Mas, por maior que fosse, era diminuída pelo tamanho do resto do quarto. Tudo no quarto principal era dourado e branco, exceto o sangue espalhado na cama. Capítulo 3. O mordomo estava encostado na parede, olhando com uma expressão vítrea. O próprio Hull sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Ali estava o homem deitado na cama,
o rico e famoso Andrew Farrell, morto e coberto de sangue. Hull o reconheceu de vê-lo na TV muitas vezes. Hull nunca tinha visto um cadáver assassinado antes. Ele nunca esperou que a visão parecesse tão estranha e irreal. O que tornou a cena especialmente bizarra foi a mulher sentada em uma cadeira estofada ao lado da cama. Hull a reconheceu também. Era Morgan Farrell, anteriormente Morgan Chartier, uma famosa modelo agora aposentada. O homem morto havia transformado o casamento em um evento de mídia e gostava de desfilar em público. Ela estava usando um vestido fino e de aparência cara, manchado de sangue. Ficou ali imóvel, segurando uma grande faca. Sua lâmina estava ensanguentada e sua mão também. "Merda!" murmurou Petrie com uma voz atordoada. Então Petrie falou em seu microfone. "Operadora, aqui é 4 Frank 13 ligando da casa dos Farrell. Nós temos aqui um 187. Envie 3 unidades, incluindo uma unidade de homicídio. Contate também o médico legista. É melhor dizer ao chefe Styles para vir até aqui também." Petrie ouviu a operadora no fone, depois pareceu pensar por um momento. Não, não faça disso um código 3. Precisamos manter isso em silêncio o máximo de tempo possível. Durante essa troca, Hull não conseguia tirar os olhos da mulher. Ele a achava linda quando a vira na TV. Estranhamente, continuava lhe parecendo bonita naquele momento. Mesmo segurando uma faca ensanguentada na mão, ela parecia tão delicada e frágil quanto uma estatueta de porcelana. Ela também estava imóvel como se fosse feita de porcelana, tão imóvel quanto o cadáver, e aparentemente inconsciente de que alguém tinha entrado no quarto. Mesmo seus olhos não se moviam, enquanto continuava olhando para a faca em sua mão. Quando Hull seguiu Petrie em direção à mulher, ocorreu-lhe que a cena não mais o lembrava de um set de filmagem. É mais como uma exposição em um museu de cera, pensou. Petrie gentilmente tocou a mulher no ombro e disse: "Senhora Farrell." A mulher não pareceu nem um pouco assustada quando olhou para ele. Sorriu e disse: "Oh, olá. Eu me perguntava quando a polícia iria chegar." Petrie colocou um par de luvas de plástico. Hull fez o mesmo. Então Petrie, delicadamente, pegou a faca da mão da mulher e entregou a Hull, que cuidadosamente empacotou a arma. Enquanto faziam isso, Petrie disse à mulher: "Por favor, me diga o que aconteceu aqui." A mulher soltou uma risada bastante musical. "Bem, essa é uma pergunta boba. Eu matei o Andrew. Isso não é óbvio?" Petrie se virou para olhar para Hull como se perguntasse: "É óbvio?" Por um lado, não parecia haver qualquer outra explicação para essa cena bizarra. Por outro lado, ela parece tão fraca e indefesa, pensou Hull. Nem conseguia imaginá-la fazendo uma coisa dessas. Petrie disse a Hull: "Vá falar com o mordomo. Descubra o que ele sabe." Enquanto Petrie examinava o corpo, Hull foi até o mordomo, que ainda estava agachado contra a parede. Hull disse-lhe: "Senhor, você poderia me dizer o que aconteceu aqui?" O mordomo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. "Senhor", repetiu Hull. O mordomo apertou os olhos como se estivesse em profunda confusão. Disse: "Eu não sei. Você chegou e..." Ficou em silêncio novamente. Hull se perguntou: ele realmente não sabe de nada? Talvez o mordomo estivesse fingindo seu choque e perplexidade. Talvez ele fosse realmente o assassino. A possibilidade lembrou Hull do velho clichê: o mordomo é o culpado. A ideia podia até ser engraçada em diferentes circunstâncias, mas certamente não naquele momento. Hull pensou rápido, tentando decidir que perguntas fazer ao homem. Ele disse: "Tem mais alguém na casa?" O mordomo respondeu com uma voz monótona: "Apenas as criadas internas, 6 ao todo, além de mim, 3 homens e 3 mulheres. Certamente você não acha." Hull não sabia o que pensar, pelo menos não ainda. Perguntou ao mordomo:
É possível que mais alguém esteja na casa em algum lugar? Um intruso, talvez? O mordomo abanou a cabeça. Não vejo como, disse ele. Nosso sistema de segurança é dos melhores. Isso não é um não, pensou Hull. De repente, ele se sentiu bastante alarmado. Se o assassino era um intruso, ainda poderia estar em algum lugar da casa? Ou poderia estar escapando naquele exato momento? Então, Hull ouviu Petrie falando no microfone, dando instruções a alguém sobre como encontrar o quarto na enorme mansão. Poucos segundos depois, o quarto estava cheio de policiais. Entre eles estava o chefe Elmo Styles, um homem volumoso e imponente. Hull também ficou surpreso ao ver o procurador distrital, Seth Musil. O normalmente suave e polido PD parecia desalinhado e desorientado, como se tivesse acabado de sair da cama. Hull imaginou que o chefe havia entrado em contato com o procurador, assim que ouvira as notícias, depois pegara-o e trouxera-o até ali. O procurador arquejou de horror pelo que viu e correu em direção à mulher. "Morgan!" disse. "Olá, Seth", disse a mulher, como se agradavelmente surpresa por sua chegada. Hull não ficou especialmente surpreso por Morgan Farrell e um político de alto escalão como o PD se conhecerem. A mulher ainda não parecia estar ciente de muita coisa que estava acontecendo ao seu redor. Sorrindo, a mulher disse a Musil: "Bem, suponho que é óbvio o que aconteceu, e tenho certeza que você não está surpreso que..." Musil interrompeu apressadamente. "Não, Morgan, não diga nada, ainda não. Não até estarmos na presença de um advogado." O sargento Petrie já estava organizando as pessoas no quarto. Disse ao mordomo: "Indique-lhes a disposição da casa, cada canto e recanto." Então disse aos policiais: "Quero que procurem algum intruso ou qualquer sinal de invasão, e falem com a equipa de criados, certifiquem-se de que têm álibis para as últimas horas." Os policiais se reuniram em volta do mordomo, que agora estava de pé. O mordomo lhes deu instruções e os policiais saíram do quarto. Sem saber mais o que fazer, Hull ficou ao lado do sargento Petrie, olhando para a cena horrenda. O procurador agora estava de pé, como que protegendo a mulher sorridente e salpicada de sangue. Hull ainda estava lutando para aceitar o que estava vendo. Lembrou a si mesmo que esse era seu primeiro homicídio. Se perguntou: "Alguma vez estarei envolvido em um tão estranho quanto esse?" Também esperava que os policiais que procuravam na casa não retornassem de mãos vazias. Talvez eles voltassem com o verdadeiro culpado. Hull não suportava a ideia de que essa mulher delicada e adorável fosse realmente capaz de matar. Longos minutos se passaram antes que os policiais e o mordomo retornassem. Disseram que não tinham encontrado nenhum intruso ou qualquer sinal de que alguém invadira a casa. Encontraram o pessoal que estava no local dormindo em suas camas e não tinham motivos para pensar que algum deles fosse responsável. O médico legista e sua equipe chegaram e começaram a tratar do corpo. O enorme quarto estava muito cheio agora. Finalmente, a mulher manchada de sangue parecia estar ciente da agitação em seu redor. Ela se levantou da cadeira e disse ao mordomo: "Maurice, onde estão suas maneiras? Pergunte a essas pessoas boas se gostariam de comer ou beber alguma coisa." Petrie caminhou em direção a ela, pegando suas algemas. Ele lhe disse: "Isso é muito gentil da sua parte, mas não será necessário." Então, num tom extremamente educado e atencioso, começou a ler os direitos de Morgan Farrell. Capítulo 4. Riley não pôde deixar de se preocupar enquanto a sessão do tribunal se desenrolava. Até o momento, tudo parecia estar a correr bem. A própria Riley tinha testemunhado sobre o lar que estava a criar para Gilly, e Bonnie e Arnold Flaxman tinham testemunhado sobre a necessidade absoluta de Gilly ter uma família estável. Mesmo assim, Riley sentiu-se desconfortável com o pai de Gilly, Albert Scarlatti. Nunca tinha visto o homem antes daquele dia.
A julgar pelo que Dilly lhe contara sobre ele, imaginara um ogre grotesco. Mas a sua aparência real a surpreendeu. Seu outrora cabelo preto estava fortemente manchado de cinza, e suas feições escuras estavam, como ela esperava, devastadas por anos de alcoolismo. Mesmo assim, parecia perfeitamente sóbrio naquele momento. Estava bem vestido, mas não de forma dispendiosa, e era gentil e agradável com todos com quem conversava. Riley também se perguntou sobre a mulher sentada ao lado de Scarlett segurando a sua mão. Também parecia ter vivido uma vida difícil. De outra forma, sua expressão era difícil para Riley decifrar. Quem é ela? Riley se perguntou. Tudo o que Riley sabia sobre a esposa de Scarlett e a mãe de Dilly era que tinha desaparecido há muitos anos atrás. Scarlett costumava dizer a Dilly que provavelmente morrera. Não poderia ser ela depois de todos esses anos. Dilly não mostrara nenhum sinal de conhecer essa mulher. Então, quem era ela? Agora era a hora de Dilly falar. Riley apertou a mão de Dilly tranquilizadoramente e a jovem adolescente se preparou para testemunhar. Dilly parecia pequena na grande cadeira de testemunhas. Seus olhos percorreram nervosamente o tribunal, olhando para o juiz, depois estabelecendo contato visual com o pai. O homem sorriu com o que parecia ser uma sincera afeição, mas Dilly rapidamente desviou o olhar. O advogado de Riley, Delbert Cole, perguntou a Dilly como ela se sentia a respeito da adoção. Riley podia ver todo o corpo de Dilly tremer de emoção. "É o que eu mais quero na vida", disse Dilly com uma voz instável. "Eu tenho sido tão feliz vivendo com a minha mamãe." "Você quer dizer com a Sra. Page?" Cole disse, gentilmente interrompendo. "Bem, ela é minha mamãe agora e é como eu a chamo. E a filha dela, Abril, é minha irmã mais velha. Até começar a viver com elas, não fazia ideia do que seria. Ter uma família de verdade para me amar e cuidar de mim." Dilly parecia estar contendo as lágrimas heroicamente. Riley não tinha a certeza de que seria capaz de fazer o mesmo. Então Cole perguntou: "Você pode contar ao juiz um pouco sobre como era viver com seu pai?" Dilly olhou para o pai. Então olhou para o juiz e disse: "Foi horrível." Disse ao tribunal o que dissera a Riley no dia anterior, como seu pai a trancara em um armário durante dias. Riley estremeceu quando ouviu a história mais uma vez. A maioria das pessoas no tribunal parecia profundamente afetada. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.